Olá, meu povo! Está começando mais um Fala Empreendedor. E você que está acompanhando a gente aí, já se inscreve no nosso canal, clica no like, tem um like por aqui, clica no like aí para a gente alcançar mais pessoas e aproveita para compartilhar o nosso episódio de hoje. Gente, nessa temporada a gente só tá trazendo a galera inédita, só uma galera de um segmento diferente, que a gente nunca trouxe aqui no Fala Empreendedor. Eu tô super feliz e empolgada por isso, viu? Você que tá acompanhando a gente aí, estamos gravando aqui na Produtora na Vídeos, e você que deseja gravar a sua criação de conteúdo, gravar o seu videocast, iniciar uma criação de podcast também, já entre em contato com a galera, vai lá no nosso Instagram ou aqui mesmo, comenta aí, eu quero mais informações que a gente vai te ajudar. Quero aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, que é a galera do Personalize Serviço, Presentes Essenciais, MG Bolsas e Acessórios, Baronesa Lounge Ré, todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. E vocês também que estão aí acompanhando a gente. Não vou falar muita coisa mais, já quero apresentar a nossa convidada maravilhosa, lindíssima, lindíssima, gente. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Hoje recebemos uma convidada especial, médica residente em pediatria no Hospital Tropical, que decidiu empreender para estar mais próximo da família e da filha. Ela acredita que pais seguros criam filhos felizes. E, além da medicina, fundou sua própria empresa para levar o seu propósito adiante. Seja muito bem-vinda, Fernanda Oliveira. Eu amei essa apresentação, muito obrigada. Nem eu estava esperando isso. Obrigada. Seja muito bem-vinda, querida. Hoje é um dia para obrigada. você compartilhar um pouco da tua história, da tua caminhada aí. Ninguém ainda aqui dentro do Fala Empreendedor viu a história de uma médica. Eu tô me sentindo assim, caramba, meu Deus do céu. Vamos escutar hoje. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite de verdade. Com certeza. Estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Obrigada. Quero que tu fale um pouco para quem está acompanhando a gente, um pouco sobre a Fernanda, quem é a Fernanda, para a gente te conhecer um pouco, e também falar sobre a tua empresa, né? Como é que vocês funcionam, quais os teus serviços? Eu sou Fernanda Oliveira, sou mãe de uma bebê de 5 meses e sou casada com o amor da minha vida. Os meus serviços que eu presto no momento, né, vamos dizer assim, tem muito mais aí pela frente, mas são consultas domiciliares, consultas de online, né, telemedicina, e também consultas no meu consultório novo, maravilhoso, que eu tô super ansiosa. Que legal. Esse é um momento novo para você, né, Fernanda? É um Muito. momento bem legal. E quando a gente conversou a primeira vez, eu lembro que eu falei assim, caramba, eu nunca parei para pesquisar, na verdade, como é que funciona o trabalho dos médicos. A gente só sabe que os médicos estão nos hospitais. Estão lá, né? Né? Tipo assim, de verdade. Estão lá só pra salvar. Exatamente, estão lá com toda a sua força, determinação e tudo, mas eu nunca parei para analisar. E eu lembro que você falou para mim que, na verdade, todos os médicos, eles trabalham com CNPJ, né? Trabalham. Eles são a sua própria empresa já, né? E eu queria que tu contasse pra gente, antes de já ir para essa parte, mas queria que tu contasse pra gente em que momento que tu desejou fazer medicina. Se tu já era um sonho da tua vida, se tu já era algo que teus pais queriam, como é que foi? Então, eu não sei te dizer quando é que foi. Qual é o momento que realmente eu decidi ser médica, eu não sei te dizer. Desde criança eu sempre quis mesmo. E aí é um caso até interessante, que onde eu estudava era o hospital que, inclusive, eu trabalho hoje, né? Um dos hospitais que eu trabalho hoje. E eu passava lá e ficava lá na porta, olhando. Aí eu falava, ai, meu Deus, eu acho que eu quero ser médica. E esse sonho nunca se apagou, de verdade, Sim. assim, nunca. E aí foram 4 anos de cursinho. Depois que eu saí da graduação, foram 4 anos de cursinho. E os meus pais nunca desistiram junto comigo. Eu acho que é o ponto principal, assim, não sei de todo mundo, né, mas quase todo mundo que são os meus colegas, eles falam, assim, que a família que tá lá, principalmente quem demora para passar, sabe? Sim. Tá lá apoiando, é isso aí, vai em frente. E aí deu certo, tô aqui, né? E aí foram 6 anos de faculdade, e aí agora eu tô aqui. Legal, legal. Queria que tu compartilhasse com a gente em que momento que tu decidiu empreender. Né? Em que momento que tu pensou assim, caramba, eu quero ter o meu próprio negócio, apesar de que, como eu falei no início, né, todos os médicos já atendem dessa forma, mas
ter o teu próprio consultório, ter o teu próprio espaço já é uma outra mudança, né? Já é um momento diferente. Então, que momento que você pensou? Então, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Desde quando eu entrei na residência de pediatria foi com esse intuito, mas eu acho que teve alguns momentos, 2 específicos, tá? O primeiro é quando eu trabalho com emergência pediátrica, né? Com criança muito grave, perto da morte. Ai, Muito que perto pesado. da morte. E aí, quando você trabalha muito perto da morte com as crianças, você percebe que a medicina e a pediatria que salva é aquela que nem deixa a criança chegar perto da morte, sabe? Então, eu acredito muito nisso, na pediatria que é contínua, que é diária, que está lá perto dos pais, entendeu? Então, é essa parte. Foi aí que eu, trabalhando na emergência, que eu percebi que era o que eu queria, né? Tá lá no consultório, fazer o acompanhamento contínuo dos meus pacientes e da família, né? Porque todo mundo acha que a pediatria é só da criança, focada. Mas não, ela é uma especialidade que é da família inteira. Né? Porque, assim, você está cuidando do ser mais importante de uma família, que é a criança, né? E aí a gente precisa ver todo o contexto. E o segundo momento que foi... Vai lá e começa... É agora ou nunca, né? Agora ou nunca. Foi o nascimento da minha filha. Por quê? Eu faço plantões e aí eu comecei a ver que os plantões acabavam sendo um pouco difíceis para eu estar... conciliando, né? Para eu estar conciliando. Para eu poder conciliar de estar com ela, de não perder os marcos, né? Então, esse foi o empurrão que eu precisava. E teve até um momento, assim, que me deixou muito chocada, que foi, eu falei, vou começar. Foi quando uma pessoa ia me passar um plantão, e era um plantão noturno. E aí eu falei, minha filha estava com 2 meses. Aí eu falei bem assim, eu não consigo fazer esse plantão, porque eu tô com uma bebê de 2 meses e ela amamenta. E a pessoa falou bem assim, é verdade. Olha, tu já vai ter que começar a preparar essa criança para desmamar, viu? Porque você precisa viver sua vida, você precisa das plantões. Aí, foi isso, assim, eu falei, gente, que isso? É uma criança de 2 meses. Como é que eu vou desmamar uma criança de 2 meses, entende? Sim. Então, acho que foram esses 2 momentos. E o nascimento da minha filha foi o maior empurrão. E aí, eu tenho, né, a ajuda de uma grande chefe minha, que foi a que me deu a maior oportunidade da minha vida, que foi de abrir o meu consultório na clínica dela. Legal. Então, assim, tudo foi muito... Aconteceu isso, eu falei, eu quero abrir, eu preciso. E aí, as coisas foram acontecendo mesmo, sabe? Então, oportunidades acontecem e a gente tem que agarrar, não é verdade? Então, exatamente. A gente não pode deixar a oportunidade passar. Então, eu tive essa oportunidade e aí foi quando eu decidiu, legal. Como uma mãe, uma boa mãe que começa a empreender, porque, nossa, eu vou falar assim, não vou falar 100%, porque talvez tenha algumas que não, mas 99% das mulheres que eu conheço que não tinham, assim, na maioria não tinham um apoio familiar, ou então realmente tinha um trabalho que não tinha tempo nenhum para ficar com os filhos e começou a empreender por isso. Né? A grande maioria das mulheres que eu conheço foi exatamente por isso, porque não tem como conciliar, fica muito difícil e às vezes não consegue voltar para o mercado de trabalho, dependendo de qual segmento que a pessoa trabalha, né? Às vezes não consegue voltar porque tem uma criança pequena, então assim, é abrir mão. E filha, dá uma força, viu? Vocês não têm noção, é uma força assim, eu fico, meu Deus, antigamente, a Fernanda de antigamente, jamais. Eu falei... Eu ia com muito medo. Se eu fosse abrir um consultório não sendo mãe, vamos dizer assim, eu ia pensar mais. Sim. Mas depois dela, não sei, assim, eu acho que bateu a louca. E eu pensei, não, eu vou fazer, a oportunidade está aí, está batendo na minha porta, eu não posso deixar passar só porque eu tô com medo. Né? Aí eu olhava assim pra ela e falei, eu vou fazer por você. A Rebeca, o nome dela, eu falei, Rebeca, eu vou fazer por você. E é isso. Ai, que lindo. Um beijo pra Rebeca, que quando... Vai entender daqui a um tempinho, um pouco mais. Ela vai episódio, entender a ausência da mãe dela, assim, e tal. Desculpa, minha filha, mas é por você. Eu queria que tu contasse pra gente, pra quem tá acompanhando, você falou uma coisa que até eu fiquei assim, falei, como assim? Que a pediatria, ela é pra família. Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre isso. Porque, pelo menos eu entendo, né, e tô morrendo de vergonha aqui, gente, mas que é pra criança.
né? Então, eu queria que você falasse um pouco para quem está acompanhando a gente, até para entender a importância. Todo mundo sabe que ir ao médico é importante, todo mundo, mas às vezes a gente não sabe de alguns detalhes que só você sabe, né? Então, eu queria que tu compartilhasse com a gente. Eu falo que a pediatria, ela é uma especialidade, assim, da família inteira, porque a gente precisa saber o contexto que essa criança está inserida, entendeu? É super importante. E, por exemplo, uma mãe, né, que acabou de ter um bebê, a gente precisa, na minha consulta, quando é uma mãe de um bebê, a primeira coisa que eu olho não é pro bebê, é pra mãe, para ver se a mãe está bem, porque se a mãe estiver bem, eu sei que o filho dela vai estar bem de saúde, sabe? Se a mãe tiver com problema de amamentação, com dor, com todo aquele negócio que o puerpério traz, e o desequilíbrio, eu sei que ela vai estar vendo alguma coisa no filho dela que talvez não esteja acontecendo, sabe? Sim. Então, o primeiro olhar é voltado para a mãe, principalmente, para a família em geral, né? A gente tem que ver o contexto que essa criança vai estar inserida para poder a gente ajudar não, na saúde dela como um todo, né? Porque a saúde não é só o corpo, é a mente, é tudo, né? É a mente, é o corpo em si. Então, E reflete tudo na criança, né? Reflete tudo, tudo mesmo, de verdade. Então, a gente tem que ver todo o contexto da família por conta disso, entende? Por isso que eu digo que a pediatria é uma especialidade da família inteira. Se, por exemplo, é uma mãe muito ansiosa, a gente sabe que é uma mãe muito ansiosa, tá vendo demais. Se é uma mãe que é muito zelosa, olha, eu acredito no que essa mãe tá falando porque é verdade. Tá acontecendo, entende? Então, assim, por isso que eu sempre digo que a pediatria é de todo mundo, assim. A gente tem que olhar, não é só pra criança, porque é muito fácil, né? É só isso, pesar e medir e pronto. Não, né? A gente tem que ver. Ela tá ruim na escola. Por que ela tá ruim na escola? O que tá acontecendo dentro de casa? É uma criança que não usava fralda e voltou a usar fralda porque começou a fazer xixi na cama. Por que voltou a fazer xixi na cama? O que está acontecendo dentro de casa? Às vezes é a separação dos pais, às vezes é um irmão novo que está acontecendo. Então, por isso que eu te digo, entende? Que é um olhar mais do que a criança, é um olhar para a família toda. Para a família toda. Legal, legal. Você falou pra gente, eu coloquei até na nossa apresentação, né? Sua frase é pais seguros, filhos felizes, né? Como isso se conecta com a proposta da tua empresa, Fernanda? Então, por que eu falo isso? Eu digo por mim, tá? Eu sou médica, eu sei o contexto de algumas doenças, o que está acontecendo, o que é um bebê normal. Então, eu vi isso muito na minha filha. E como eu me sentia segura vendo, por exemplo, ela tá chorando muito por conta de espremedeira, né? Que a gente fala que é a disquesia. E aí, isso daí é uma disquesia. E aí, eu me sentia muito segura, então eu sabia ajudá-la. Entende? E é isso que eu quero passar para os pais. Sim. É essa segurança. Eu quero mostrar, olha, vai acontecer isso. O que é uma disquesia, o que é uma cólica, qual é a diferença dos dois, para você saber, para você ter segurança do que está acontecendo, para poder você ajudar o seu filho. E aí, o seu filho não ser toda hora levado ao pronto-socorro por qualquer coisa. Toda hora ser medicado por qualquer coisa. Fazer algumas coisas, né? Botar algumas coisas na boca que o pessoal fala, dar chá, enfim. Não é nem que prejudicar, mas não fazer coisas desnecessárias para a criança, entende? Então, essa criança ela vai crescer mais saudável, mais feliz, com pais seguros. Porque eu sempre falo, os pais, eles são o porto seguro da criança. Se você é uma mãe que está toda hora lá chorando, qualquer coisa desestabiliza, a criança vai olhar para você e, poxa, o meu porto seguro está desestabilizado, então eu vou me destabilizar também, entende? Então, não, quando você tá segura, quando você se mostra, não, é isso, olha, realmente, tá na hora de ir pro hospital, porque a médica falou que era isso, isso e isso, então vou levar pro hospital. E aí é isso, assim, então você faz uma criança mais saudável, mais feliz mesmo, no futuro. Legal, legal. Queria que tu compartilhasse com a gente, também ela falou aqui no off que
Teus pais são funcionários públicos, né? E o meu marido também. O teu marido é funcionário Sim. público também, então como é que foi pra te dar esse passo de empreender? Não só você, mas o seu irmão também. Já vou mandar um alô pra ele. Qual é o nome do teu irmão? André Júnior, por André favor. Júnior. Personal, hein? Quem tiver precisando de personal, né? Já... Sim, ele é maravilhoso, inclusive é meu personal. Olha aí, tá vendo? Maravilhosa aqui, já fica aí a dica. Sim. Como é que foi pra vocês? E ele também tem uma empresa, né? Tem. Como é que foi pra vocês esse momento de falar, não, vou empreender tudo? Que a gente sabe que o contexto familiar que a gente tem, a nossa criação influencia muito. Então, geralmente, quando você vem de uma família de funcionários públicos, da galera que trabalha, claro que não é uma regra, né, gente? Mas o que o teu pai e tua mãe geralmente fala? Não, você tem que fazer um concurso, você tem que, né, procurar e tal, o mais seguro. E tá tudo certo, porque essa é a visão deles, né? Mas a gente quer coisas diferentes. Então, assim, como é que foi pra você esse momento? Então, eu vim de uma família, né, de funcionários públicos. Sim. E no começo, foi muito difícil para fazer eles entenderem. O meu irmão começou a empreender primeiro que eu. Então, assim... Olha, já ajudou muito, hein? Muito, já abriu aí os caminhos, né? Mas, às vezes, eles falavam bem assim para ele. Olha, abriu tal edital, viu? Sempre acontece. Eu acho que sempre acontece. Sim. Você tá lá, tipo assim, com a sua empresa maior sucesso. Aí a família vem alguém, olha, abriu o edital de tal concurso. Encaminha pra ti. Falei, olha só, já viu esse concurso? Aí tu falou, caraca. Então, sempre acontecia com ele e comigo também. E chegou um momento que eu achava que o funcionalismo público era pra mim, né? Fazer um concurso era pra mim. Inclusive, cheguei a fazer alguns, desculpa. E tá tudo certo, E tá tudo bem. Eu acho que quem nunca, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, para eu fazer o que eu acredito dentro da medicina, não dá para fazer dentro do funcionalismo público, né? O que eu acredito, tudo aquilo que eu te falei, não dá para fazer lá dentro. Não... E assim, eu não gosto de ter chefes, vamos dizer assim. Eu gosto de ser a minha própria chefe, de fazer o meu próprio horário. E aí foi mais ou menos assim. E assim, para eles, no começo foi muito difícil. Mas eles sempre... Os meus pais, eu tenho muita sorte, de verdade. Os meus pais, eles sempre nos apoiaram em tudo. Ai, que Se eu falasse bem assim, eu quero ser dançarina de forró. Eu ia ser a melhor dançarina de forró do estado, juro pra você. Eles faziam... Que legal, e o meu irmão falou, eu quero ser personal, você vai ser o melhor personal que existe. E ele é, de verdade, assim, eu tenho muito orgulho do meu irmão. E aí, eles... No começo, eles falaram, sempre tem o editalzinho, tem aquilo, mas eles, no fim, eles apoiam, sabe? Hoje os meus pais já entendem, o meu marido mais ainda, né? Então, é isso, assim, eles entendem, eles estão lá me apoiando. E isso é legal, né, Fernanda? Porque esse ponto é muito importante para quem está começando a empreender, ou você que já tem uma empresa. O apoio familiar, e tá tudo certo se a sua família não te apoia também, mas você, como familiar que tá acompanhando a gente, cara, todo mundo precisa de apoio. Eu né? acho que é uma coisa que a gente vai fazer que a gente, cara, tu tá ali, meu Deus, será acho que vai se a dar família certo? não apoia, você tem que correr atrás de alguém que te apoie. Exatamente. Entende? Ou então ir atrás de exemplos de pessoas que construíram alguma coisa. Exatamente. Acho que você tem que encontrar apoio em algum lugar. Com certeza, com certeza. Esse apoio familiar é incrível. Eu também, graças a Deus, sou muito apoiada pela minha família. Mas eu sei que tem muita gente que empreende e, assim, ninguém não compra, não faz o serviço com a pessoa, não faz nada, né? E tá tudo certo. A gente realmente tem que se rodear de pessoas que estão dispostos a apoiar a gente. Porque empreender é uma grande loucura. Você sabe que tá aí do outro lado. Empreender é uma grande loucura. Assim, um dia estamos muito ricos, outro dia estamos pobres. E é algo muito solitário, né? Sim. Não, mas quando a gente se coloca nesse lugar. Então. Quando eu comecei, eu senti, assim, algo muito solitário. Ainda mais na minha Você área, não tem né? com quem conversar, Não tem. né? Na minha área... A minha chefe hoje, né, que é a minha chefe não, mas a dona da clínica, que super me deu essa oportunidade, parceira, né? Minha parceira, ela... Foi com ela, assim, que eu me apoiei, entende? Tipo, ela é o exemplo, vamos dizer Tirar assim. dúvidas, Exatamente, de perguntar. foi com ela. Mas eu não tenho, assim, grandes exemplos. Não tinha. Que agora os médicos aí, as médicas aí que estão com seus consultórios, vamos todo mundo se juntar, todo mundo fazer gente, network. porque, então, não existe muito isso, não. Pelo menos
Por enquanto, Até então, eu acho que né? pra quem tá começando é um pouco mais difícil, Sim, né? sim, acho que é normal. E esse é um momento legal porque, como você falou, eu ainda não tenho esse grupo, mas a gente se conheceu em uma oportunidade que verdade, você estava que buscando eu mesma pessoalmente, botei, né? aham. Pessoalmente. A gente já se conhecia através do digital, mas a gente se conheceu em um lugar onde você estava se colocando É verdade. para gerar oportunidades, né? Sim. E isso é interessante para quem está acompanhando a gente, porque às vezes a gente também não vai atrás das oportunidades, né? E você percebeu, não, eu tenho que estar conectado em outros lugares, eu tenho que estar com outras pessoas para poder as pessoas me conhecerem, saberem do meu trabalho. Eu preciso sair, né, desse nicho, que é só de médicos e tudo mais, e poder me mostrar mesmo. Exatamente. E isso, assim, independentemente do que você for empreender, você precisa sair da sua zona de conforto. Uhum. E eu sei que é difícil, porque eu saio todos os dias da minha zona de conforto. Estar aqui Ela se sair jogou, da ela minha se zona de jogou conforto. da zona de conforto. Sim, completamente. Mas é isso. A gente tem que fazer, né? Porque uma grande diferença da galera que quer, como você falou, você tem um propósito, você tem um objetivo, você sabe o que quer alcançar. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa, nos mesmos lugares, com as mesmas atitudes, a gente não tem resultado diferente, né? A gente tem que se colocar em outros lugares. Eu vou aproveitar que a gente está com uma médica para fazer várias perguntas aqui, Ai, meu né? Tem Deus. até uma da pergunta da produção aqui, que eu acabei de chegar, a produção que está aqui atrás. Não, a convidada fez... A gente tá com a... Gente, eu falei bem assim, Fernanda, quais são as principais dúvidas da galera, né, que chega até você, das mãezinhas, dos pais? Aí a nossa convidada que tá aqui nos bastidores, ela falou, tem uma dúvida aqui. Eu falei, tudo bem, vou incluir no episódio, antes de fazer a pergunta dela, eu queria que tu compartilhasse com a gente qual é a principal consulta, qual é a consulta que você considera mais importante para a pediatria? A consulta pediátrica pré-natal. Vocês sabiam que existe? Não, eu falei para ela que eu nem sabia que existia isso. Eu falei, como Existe. assim consulta? A consulta pediátrica pré-natal, ela é feita, né, no 3º trimestre da gestação. E é uma consulta muito importante porque a gente prepara a mãe para a chegada do bebê. Prepara a mãe para ela saber o que é um bebê normal, né? O que acontece nos primeiros dias. O que, por exemplo, o pediatra, quando o neném nasce, o que o pediatra vê na sala de parto? Quais são as 3 perguntas que ele faz, né? Quando ele olha o bebê, o que eu preciso ver? O que ele examina? Quais são os exames mais importantes da triagem neonatal dentro da maternidade? O que pode acontecer, o que não pode? Como é o xixi, né, que pode vir? Até quando? Até que dia? O cocô, até quando é aquele mecônio, né? Até quando pode vir essa coloração, até quando pode mudar, né? Então, e aí fora, né, os primeiros dias a gente ensina a mãe o que é um bebê normal, o que é uma espremedeira, né, a disquesia, o que é a cólica, como é que a gente pode ajudar o bebê com isso, a pele do bebê, o que pode aparecer. E o que acaba sendo uma coisa normal mesmo. Sim. Né? Autolimitada, que a gente fala, que passa por ele mesmo, né? E o mais importante, que eu acho que é a principal conduta da pediatria, é a amamentação. A gente dá orientações para a mãe em relação à amamentação. Sim. Então, com certeza, é a principal consulta da pediatria, porque... eu acho que quando o bebê nasce e aí a mãe é jogada, né? Tipo, só dá uma criança lá, olha, pega, é sua. E aí a mãe fica assim, tá, mas o que eu faço agora? O que é normal? E aí começa o desespero, né? Ai, meu Deus, ele tá chorando. Por que ele tá chorando toda hora? Por que toda hora ele quer estar no meu peito? Por que toda hora ele quer estar mamando? O que é esterogestação? Nunca ouvi falar. Então, quando você é preparada para isso, você se sente segura. Exatamente. Eu já ia falar exatamente o que você falou. Exatamente. Pais seguros, né? E filhos felizes. E o seu filho tá feliz, pleno, calmo. E é isso. Olha que legal, que legal. Né? Queria que tu contasse pra gente também. Eu até... Foi uma pergunta dela que ela fez e eu pensei assim, né? Quando termina aquele período, toda a minha experiência é meu irmão. João, por favor, João, você tá aí do outro lado assistindo. Toda a minha experiência de bebê é você. Que agora ele tem 19 João, anos você e tá 18 vivo. anos. Tá vivo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tô brincando.
Eu era a babá, tá? Eu era a babá. Tá Meu vivíssima, Deus. graças a Deus. Amém. Comenta aí embaixo que você está bem de saúde. Cara, gente, desculpa. Mas não, É uma brincadeira. Então, quando ela falou Gil, né? Quero falar a G perguntou. A G perguntou quando a criança completa 2 anos, quanto tempo a gente tem que levar ela no pediatra? Eu pensei que era assim, com o momento que a criança para de ser vacinada, né? Não é que para, pelo amor de Deus, Não, gente. amiga, a gente não né? para. Nunca para, pelo amor de Deus. Mas assim, tem um período no início, né, que a criança que vai os com mais intervalos frequência. são São menores, né? E aí eu lembrei disso na época do meu irmão, que agora ele é um bebezinho de 18 anos, que eu lembro que no início era uma recorrência muito grande que a minha mãe ia no pediatra. E depois foi parando. Eu achei que fosse por isso, mas não é, né? Não. Então, queria que você respondesse para nossa pessoal que tá no bastidores aqui. Vamos lá. A criança com 2 anos, quando ela não tem nenhuma demanda, né, diferente, quando tá ocorrendo tudo bem, o desenvolvimento tudo ok, as vacinações tudo em dia, a mãe não tem grandes demandas, a gente pede para ir pelo menos 2 vezes, né, semestral. E aí, mas quando a criança tem alguma demanda, por exemplo, atraso de fala, né? Algum atraso de desenvolvimento, algum atraso vacinal que está em dúvida, puberdade precoce, dependendo da idade, né? E começou a aparecer alguma coisa diferente, aí é muito individualizado, depende muito da criança, né? Por exemplo, um atraso de fala, a gente precisa ver essa criança com mais vezes do que 2 vezes ao ano. Sim, porque claro, a gente precisa ver o desenvolvimento dela. acompanhar, né? Isso, Claro. exatamente. Então, é muito individualizado, por isso que é importante. Legal. E aí, também, aos 2 anos, o que acontece? Os pais começam a colocar em creches, começam a ter mais contato com outras crianças, e aí começa a adoecer mais. É um momento diferente para a criança, É um né? momento muito diferente. E aí, acaba que o que acontece, né? Perde o segmento com o pediatra, não vou mais levar, vou levar uma vez no ano só para fazer exame e pronto. Só que aí a criança acaba adoecendo, e aí o que acontece? Leva no pronto-socorro, aí não melhora 2, 3 dias, leva de novo no pronto-socorro, aí gasta com mais remédio, receita diferente. Aí toda vez o médico é um diagnóstico diferente e você nunca sabe exatamente o que o seu filho tem. Sim. E aí você acaba gastando mais com receita, com remédio, com um monte de coisa, do que indo numa consulta e ter um segmento certinho com um profissional que você conhece, que você confia, Já acompanha, né? que sabe o histórico familiar, que sabe todo o contexto familiar, entende? Então, acaba que os pais não entendem muito bem e acabam gastando mais mesmo. Sim, sim. Então, o interessante seria que a criança seguisse ali fizesse um segmento. Depende da idade, assim, com 2 anos, 2 vezes ao ano. Eu falo até uns 5 anos, 2 vezes ao ano. Aí 5 anos já dá para ir uma vez ao ano. Aí caso tenha algum tipo de demanda diferente, aí vem no pediatra pra gente reavaliar. Inclusive, para quem tá acompanhando a gente, se ainda não segue a Fernanda, qual é o teu Instagram, Fernanda? Fernanda.pediatria. Olha aí, já segue ela lá no Instagram, que a Fernanda está ativa. A gente conversou, falei, tá ativíssima agora nas redes sociais ainda, mas que na verdade você já era ativa, mas tu era ativa mais no teu pessoal com todo o teu momento da gravidez, né? Então, eu decidi abrir o meu Instagram, né? Eu tenho pessoal, mas eu não uso mais, assim. Aí eu falei, eu quero abrir um Instagram do zero pra começar tudo de novo. Foi meio que isso. E aí eu abri no finalzinho da minha gestação. E aí eu comecei a compartilhar. E aí acabou criando uma comunidade bem legal, sabe? Sim, tipo, legal. hoje tem 547, um pouco mais, eu acho. E virou uma comunidade lá. E é uma galera que engaja, né? Uma galera que tá ali porque gosta do conteúdo, legal. Meus seguidores amam você. É sério, elas engajam, elas são muito queridas, elas compartilham, às vezes até eu mesma, eu gosto de mostrar, assim, as minhas dificuldades, sabe? É legal, né? Porque muito. o digital não é só coisa bonita, né? Não, então, a minha filha, por exemplo, estava gripada. Eu mostrei, olha, minha filha tá gripada, eu não tô dormindo, tá acontecendo isso. Então, mostrar as dores também, né? E falar, não, a gente tá junta, de verdade. Não é só você que passa por isso. Tá? Exatamente, exatamente, legal. Queria que você falasse também qual a importância da participação do pai em todo esse processo, né? Muito. Eu acho que você precisa escolher muito bem a pessoa que você vai ter filho. De verdade. Hoje, eu falo assim, o pai, falando pelo meu marido, eu não conseguiria sem ele.
Eu sou muito privilegiada, obviamente, né? Eu tenho uma rede de apoio incrível, mas o meu marido, ele é minha base. Quando eu tava caindo, né, principalmente no puerpério, quem passou no puerpério sabe, quando eu tava caindo, ele tava lá. Não, você vai conseguir, você isso, você aquilo. Por exemplo, na amamentação, eu acho que foi muito difícil pra mim, no começo. Toda aquela história de pega, né, de fazer a pega correta. E eu até fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso, da minha mãe e do meu marido. Ele pegou e quando eu tava falando, eu acho que eu vou desistir, eu não aguento mais. E ele olhava assim pra mim e falava: você tá sendo uma mãe maravilhosa, você vai conseguir, você tá lá. E aí eu consegui, eu tô amamentando, tá tudo certo. Mas eu falo assim que um dos meus maiores sucessos na amamentação foi por conta dele, de verdade, assim, dele, da minha mãe, do meu pai que também tava lá. Dando todo o apoio, né? E é isso, assim, eu acho que o pai, ele é essencial, porque enquanto a mãe tá lá amamentando, a gente amamenta por muitas horas, principalmente no começo, né? O pai tá lá lavando uma loucinha, né? De madrugada, quando acorda, precisa trocar a fralda, o pai vai lá trocar a fralda enquanto a mãe tá se recuperando, acordando, lavando o rosto pra ir lá dar de mamar. Então, eu acho que o pai, ele tá lá não pra... mas é porque eu não dou de mamar, tá, não sei o quê. Eu acho que não precisa, precisa. Você precisa estar lá do ladinho dela, porque ela não fez sozinha, né? Ela não fez sozinha. Então, precisa. Mas eu não dou de mamar. Mas você sabe trocar uma fralda, você sabe dar banho, você sabe lavar uma louça, você sabe fazer uma comida. Exatamente. Então, é isso. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque quando a gente pensa em médico pediatra, em médica pediatra, em consulta de criança, a gente pensa muito mais nas mães. Sim. É um papel que a mulher acaba assumindo muito mais do que o homem, Muito mas não mais. quer dizer que não é um papel do homem também. E eu tive essa dificuldade para entender, tá? O papel do meu marido, que ele era tão responsável quanto eu. Eu tive essa dificuldade no começo. Eu falava bem, eu me sentia culpada, juro por vocês, eu me sentia culpada porque o meu marido tava acordando de madrugada, às vezes, pra lá acudir ela. E aí ele olhou assim pra mim e falou bem assim: você não tá deixando eu ter uma responsabilidade que também é minha. Caramba. Ele falou isso pra mim. E aí ele me deu várias, assim, patadas. Vamos dizer, tá? Juro, ele me deu muitas patadas. Sim. E por isso que hoje eu falo muito, assim, pras minhas pacientes, né? Que as mães são as minhas pacientes também. A importância do marido, né? Do marido ou da esposa, Sim. né? Da pessoa do seu parceiro, da sua parceira que tá lá do seu lado. É importante. Quando você tiver um filho, escolha bem quem vai estar do seu lado. Exatamente. Acho que essa é a parte mais importante. E quando a gente fala também, Fernanda, dessa questão da pediatria, você está nesse momento agora, né? Finalizando aí. Sim, graças a Deus! Indo para um momento novo, indo para um momento de se organizar ainda mais dentro da tua empresa. Então, eu queria que tu contasse pra gente, quando tu decidiu, vou fazer tudo, qual foi o teu primeiro desafio? Quando tu falou, cara, eu vou para um consultório, agora eu tenho um consultório, qual foi o teu primeiro desafio? Meu Deus, foram muitos. Tira um papelzinho agora, um desafio. Eu acho que o principal, como é que eu começo? Foi a pergunta que eu me fiz. Como é que eu começo? O que eu preciso? Eu já tinha o CNPJ, né? Então, isso facilitou muito. Quando eu formei, eu já criei um CNPJ, como eu te falei, né? A maioria trabalha como pessoa jurídica, né? Sim. Então, eu já tinha, então já facilitou. Então, já foi meio caminho andado aí, né? Mas o que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho para começar um consultório? O que é mais prático, vamos dizer assim? É um coworking? Entende? Porque assim, não dava para eu abrir um local, um espaço, não dava, eu não tinha esse dinheiro, né? Então, eu acho que foi como eu começo. E aí foi quando as coisas foram acontecendo, oportunidades que eu te falei, né? A minha parceira
deixou eu atender na clínica dela, então eu atendo hoje na clínica dela, né? O meu consultório é lá dentro. Também faço consultas domiciliares, porque é muito mais confortável para criança. Tem criança que chora muito, né? Dentro de um consultório, então é muito mais confortável estar dentro do espaço dela, né? Com Da certeza. casa, do quarto dela, que ela conhece. E aí é ótimo, porque também a gente entende, né? O contexto familiar, onde é que a criança dorme, o que é que a gente pode ajustar, o que é que não. E aí foi assim. Então as coisas foram acontecendo, sabe? Eu acho que esse é o ponto. É por onde eu começo e aí as coisas foram acontecendo. O local, o que eu consigo fazer com o dinheiro que eu tenho agora. Entende? Então, o dinheiro que eu tinha naquele momento, eu conseguia alugar o consultório, tal horário, conseguia comprar as minhas coisinhas, né? As minhas coisas, balança, enfim. E Tudo aí, que é necessário, né? tudo que é necessário para ter uma consulta, e foi isso. E aí, eu comecei desse jeito, entende? Aí, depois Legal. veio o design gráfico, aí veio muito mais e tal. Sim, por partes, né? E é Isso. legal você falar isso, porque talvez tenha alguém que está acompanhando a gente, esteja nesse momento, né? Ah, tô finalizando a faculdade, mas um dentista, não sei, um fonoaudiólogo, um médico, uma médica, esteja nesse momento também. E como você falou, com o dinheiro que eu tinha, eu precisava ver as minhas possibilidades. Isso é legal, Eu acho porque... que você tem que começar, entende? É porque tem muita gente que espera o perfeito, né? Ai, quando eu tiver desse jeito, eu vou começar. Você não vai começar nunca, meu amor, se você não for atrás. E aí você vai correndo atrás, né? É aquela história, né? Primeiro você começa e depois você melhora. Exatamente. E é isso, Essa assim. trend é tudo, É gente. Essa tudo. trend E é tudo. verdade. E é verdade. É muito verdade. Então, assim, eu comecei. E aí a gente vai melhorando aos poucos, né? O atendimento, tudo. Tudo mesmo. Legal. Queria que você compartilhasse com a gente como é que foi o início para você conseguir teus primeiros clientes, né? Qual foi a dificuldade que tu sentiu? Porque às vezes a gente fala muito do espaço, de tudo, mas tem essa parte, A agenda vazia vem, viu? né? Tem Vem. essa parte. E é aquele momento de, meu Deus do céu, o que eu tô desesperador. fazendo? Mas depois, aí enche a agenda, falou, é isso, eu amo isso. Então, eu ainda estou engatinhando nessa parte de Sim. agenda lotada. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Olha, e você que está acompanhando a gente, cuida de marcar tua consulta, verdade. porque se a agenda dela encher, já era pra Já ti. era. E aí? A gente vai falar, pô, a gente te avisou. Mas a gente... eu acho que eu acredito, né, que você tem que pensar que vai ter agenda vazia Sim. no começo. Fato. Até você começar a mostrar a sua autoridade. E o Instagram me ajudou muito nisso, muito, muito mesmo. Deu uma virada, assim, entende? Então, teve paciente, e eu tenho muita coisa assim, eu acho que todo médico é um pouco assim de botar preço no seu trabalho. Todo né? mundo, na verdade, acho que empreende. Todo mundo que Gente, empreende fica assim. Eu falei pra vocês, né? Eu Aham. falava bem assim, quanto é? Meu Deus, será se tá caro? Eu ficava muito assim, sabe? Aham. Então, vai ter agenda vazia e você tem que entender isso. Nem todo cliente é pra você e tá tudo bem, né? Então, é ter essa maturidade, entende? No começo eu ficava bem assim, ai meu Deus, tá muito vazio, não deu ninguém. Ou então, minha empresa tem 3 meses, né? E, ai meu Deus, teve um paciente esse mês. Caraca, é isso. E tá tudo bem, né? É, É de pouquinho. Eu li em algum lugar, não lembro agora, que para uma empresa, assim, ter total, né? Começar realmente a alavancar é uns 2 anos, né? pelo menos. Até, na verdade, acho que é de 1 a 3 anos, se eu não tô enganada. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vi nesses podcasts, que eu sou viciada em podcast. Eu falei pra você, né? E aí, eu vi assim, eu falei, é isso. Vamos... Não, e focar no que dá pra gente fazer também. Você que tá acompanhando a gente, pode estar pensando assim, caramba, mas eu vou ter que aguardar todo esse tempo. Não, você vai ter que mudar as suas estratégias. Sim. Né? Se você eu não conheço um exemplo, dependendo do segmento que você tá. Vamos dizer que você tá na área da estética. Poxa, comecei agora na área da estética e eu tenho que começar a falar o que eu faço. É isso Comecei na área da pediatria, eu tenho que falar o que eu faço. Onde é que eu vou? Quem é meu público? Então, eu vou para lugares onde o meu público está. Eu não posso estar indo sempre em evento. Tá, mas procura. Sempre tem um evento gratuito, gente. Sempre tem um evento. Começa a falar o que você faz. Começa a se mostrar. Exatamente. Muda. Olha, essa questão do Instagram que você falou. Cara,
tá na palma da tua mão. Tá na palma da tua mãe. O meu Instagram, ele é de dezembro, né? Então, você vai ver. Se você pegar os vídeos mais antigos, do jeito que eu falava pro jeito que eu falo hoje, é uma diferença... Gritante, né? Mas porque é o quê? A recorrência. É recorrência. Você vai melhorando. Exatamente. Eu tenho... Aí a pessoa fala, mas será que eu preciso de Instagram, gente? Eu acho que Instagram hoje é essencial. De verdade, pra você empreender. Você precisa... Porque assim, hoje, por exemplo, eu quero, sei lá, uma sobrancelha. Quem faz sobrancelha? Vou lá no Instagram, entende? Não tem o que fazer. Exatamente, mostrar, exatamente. O que, falando sobre isso, pegando até esse teu gancho, eu lembro que, acho que umas 2 semanas atrás, a gente estava aqui no estúdio e eu estava aqui, na verdade, eu estava aqui no estúdio em uma reunião e eu queria fazer sobrancelhas. O que eu fiz? Eu pesquisei no Google, depois do Google eu coloquei lá no Instagram o @ da pessoa, porque no Google eu tenho a localização, eu pesquisei o que era perto de mim, aí eu coloquei lá no Instagram para ver. E eu lembro se você se identificava com a pessoa. Exatamente, para ver se realmente, né, tava no estilo ali que eu gostava, se tava algo que realmente fizesse sentido com o que eu queria. E é isso, o seu cliente que tá aí, o seu cliente que te pesquisa, ele quer o quê? Ele quer a mesma coisa que você, facilidade, ele quer entender o que tu faz. É só você olhar pra você mesmo. O que eu faço quando eu quero alguma coisa? O que eu faço? De verdade, eu vou pesquisar. A pessoa, eu me identifiquei com a pessoa. Ou eu não me identifiquei, então eu não quero essa pessoa. E é assim, é verdade, né? Exatamente. Agora, um momento super importante. Deixa eu afastar aqui. Produção, coloca preto e branco agora, porque eu esqueci totalmente de colocar a coisa aqui no meio, gente. Um momento super importante aqui, que é o momento Pitch, Fernanda. Eu quero que você venda os teus serviços, o que você faz, a tua sem pressão, sem pressão. Calma aí que eu vou colocar o time aqui, gente. Sem pressão. Você tem 1 minuto para me falar por que eu tenho que levar... Você, na verdade, que eu não sou mãe, você que tá aí do outro lado. Por que você tem que levar seu filho ou sua filha pra se consultar com a Fernanda? Vamos lá? Eu trabalhando com criança perto da morte, foi quando eu percebi que a medicina e a pediatria que eu acredito é aquela que nem deixa a criança chegar perto da morte, sabe? É aquele tratamento contínuo, diário, aquela amostra. E assim, a consulta, ela não termina depois que o paciente vai embora. Não. Eu vou lá, mando mensagem. É todo um trabalho que a gente faz por trás, né? Então, eu acho que é um olhar não só para a criança, mas para a família também. E aí, deixando esses pais seguros, eu deixo essa criança feliz, entende? Então, eu acho que é o meu propósito, de verdade, dentro da pediatria e dentro do meu consultório, de verdade. Uhul! E aí, foi bom? Palmas. Obrigada. Olha que legal, eu achei muito legal, desde o momento que você me mandou sobre isso, sobre pais seguros, filhos felizes, né? Porque realmente, imagina, você falou que os pais, eles são, e é óbvio, o porto seguro de uma criança. Então, no momento de desespero, a criança vai onde? Ela vai para os pais. Ela literalmente olha assim, ela faz bem assim. Pro pai. Fala, e aí, o que você vai fazer? Eu tô precisando de ajuda, né? O que você vai fazer, né? E aí o pai e a mãe que não tem essa segurança, vai falar, meu Deus, eu não sei também. Que não entende, que não tá sabendo o que tá acontecendo, que não entende aquele processo, por exemplo, da doença, daquela tosse chata que tá toda hora lá, à noite, principalmente. Por que a minha criança toda hora à noite tá tossindo? E aí vem aquele desespero, aí leva pro pronto-socorro, e às vezes dá pra gente auxiliar dentro de um consultório. Sim, entende? com certeza. Queria que você compartilhasse com a gente como é que tem sido a vida da mãe, médica, empreendedora, como é que tem sido esse momento para ti? Uma grande loucura. Às vezes eu acho que eu não dou conta. É um constante equilibrar de pratos. E assim, tem hora que um prato cai e tá tudo bem, né? Hoje eu faço terapia, pega uma tech bond, cola toda o prato e volta. E assim, eu tô falando isso, parece que eu tô totalmente estável. Mas eu faço terapia. Como diz minha amiga Adriana Gama, estou medicada. Estou tranquila aqui, meu amor, porque estou medicada hoje. É um eterno equilibrar de pratos, de verdade, assim. Tem hora que a gente tem que voltar os nossos olhos pro nosso negócio. E tá tudo bem. Hoje, por exemplo, eu vejo que o meu negócio, ele precisa de um olhar mais importante, e a minha filha também. Mas aí tem meu casamento, então, às vezes, dá uma caída. Né? E aí, às vezes, tem eu sendo filha, eu sendo dona de casa. O meu dona de casa, querida, é um eterno prato caído, tá?
Eu compartilho Eu já lá no... desisti. Amor, desculpa. Eu já compartilhei lá no Instagram que eu compartilho lá que a moça que trabalha lá em casa, Ela moça que trabalha lá em casa. É o meu sonho, eu vou conquistar essa moça. Mas, por enquanto, a moça que trabalha lá em casa, a moça que é empreendedora, a moça que é compras, e tá tudo certo, né, gente? A gente tá trabalhando pra crescer. É Né? isso. Estamos trabalhando pra crescer. E tá tudo bem. Um dia você vai ter uma moça pra trabalhar na sua casa. E aí Vai chegar o meu momento. vai vir aí. E aí é isso, assim. Então é um eterno equilibrar de pratos. E tá tudo bem. Eu acho que como mulher, né, a gente tem que ver qual é o momento o prato que é mais importante a gente tá olhando no momento, sabe? Hoje, assim, a minha filha é muito pequena, então preciso olhar pra ela. Eu preciso olhar para o meu negócio, que também é muito pequeno. Então, eu tenho praticamente 2 crianças em casa, né? Vamos dizer assim. Sim. E o meu marido tá lá me apoiando. Então, a gente sempre que pode tá fazendo momentos a 2. É aquilo, né? Eu sou muito privilegiada. Eu tenho pessoas que me ajudam. Então, dá para eu ter esses momentos com meu marido. A minha casa já era. Mas é isso, assim. Eu acho que é isso. Você tem que olhar pro que é mais importante no momento pra você e dar mais atenção. Porque, assim, eu falo até, você trabalha muito, tudo mais. Às vezes eu trabalho de domingo a domingo mesmo. Mas é por quê? Porque eu quero dar uma vida que às vezes eu não tive a oportunidade de dar pra minha filha. E aí, hoje a gente trabalha muito para que no futuro eu possa aproveitar com ela também, Com certeza. Quando ela entender mais, quando ela tiver... mais, exatamente. E aí Aí o pessoal, mas você não se sente culpada por deixar... Não me sinto, gente, eu não me sinto culpada. De verdade, eu sou uma mãe, assim, muito... Eu preciso fazer isso por ela. E tá tudo bem. Eu acho que isso vem muito da minha mãe, sabia? Olha que legal. Eu fui... é um engraçado que a história se repete, né? Porque a minha avó ficava comigo e a minha mãe ia trabalhar. E hoje acontece a mesma coisa. Eu vou trabalhar e minha mãe fica com a minha filha. Uhum. E é isso. A história se repete, a minha mãe tá lá me ajudando. Tá tudo bem. Que legal, que legal. E falando desse momento de próximos passos, eu queria que tu compartilhasse com a gente o que tu já idealiza, o que tu já pensa no futuro da tua empresa. Eu penso muitas coisas, a minha cabeça não para de pensar, mas eu quero crescer mais o meu consultório, eu quero terminar minha residência médica. Eu acho que é a principal prioridade, né? No momento é terminar, porque aí terminando ela, as coisas fluem, né? Então, eu quero terminar ela, é minha principal prioridade. Eu quero focar mais no meu consultório a médio prazo. E aí, quero fazer cursos, né, com as mães. Eu tenho muitas coisas, assim, na minha cabeça. Eu quero fazer cursos com as mães juntas. Eu quero criar uma comunidade em que a gente possa estar lá junto. Quero criar, no futuro, né, mais distante, assim, a longo prazo, uma clínica. Legal. Então, assim, eu tenho vários planos por aí. Ai, que legal. Eu sempre brinco, né, quando os empreendedores falam, porque eu vou querer isso. E se você vem aqui e falar, não, tá bom do jeito que tá, eu vou tacar um negócio em você, porque a gente tem que querer mais. Eu acho que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, gente. Exatamente, porque aí quando a gente fizer esse corte dela falando assim, a gente lá vai soltar o vídeo dela com a super clínica dela. Ai, vai ser muito legal. Então, vamos lá, gente, vai acontecer. Com certeza, com certeza. A gente vai fazer um segundo momento agora, que é um bate-volta. A gente tá quase finalizando o nosso episódio. Carinhas tristes, por favor, reajam com carinhas tristes agora. Muito rápido. Muito rápido, tá vendo? Eu tô chocada. Não, eu tô chocada que ela... Eu tô nervosa, né? Eu já ia falar gente, isso. Eu nunca fiz isso. Por que vocês me botaram nisso? Não, eu ia falar exatamente isso, que desde o início ela falou que tava super nervosa. Mas vocês perceberam essa dicção, gente? Essa fala calma, muito calma, falando, muito tranquila, muito Eu tô medicada. Depois eu passo pra vocês, quando vocês vierem aqui, eu passo qual o remédio. Queria que você falasse, a gente vai fazer um bate-volta agora, vamos lá. Atendimento presencial ou online? Presencial. O maior desafio de empreender em uma palavra? Maior desafio de empreender em uma palavra? É não ter recurso. Um hábito que te ajuda na rotina? Determinação. Eu sou muito determinada. Então, toda hora eu vou fazer. Consultório ou casa? Casa. O maior aprendizado como mãe? Eu aprendi a ter empatia pelas mães, né? Pelas minhas pacientes, na forma mais plena que existe. De verdade.
antes de ser médica, eu sei que era uma palavra, tá? Antes de ser médica, eu tinha empatia, mas eu não conseguia entender todo aquele zum, assim, que elas causavam. E hoje eu consigo, na forma mais plena que tem. Eu sei exatamente o que elas estão sentindo quando elas vêm pra mim, sabe? Sim. Consegue realmente... Passou por esse momento, né? Passei. E é então, isso. passou Então, não, estar também. Estou passando, gente. Então eu sei o que vocês estão vivendo. Olha, para quem tá acompanhando a gente, nós estamos finalizando o nosso episódio, mas antes de finalizar, eu tenho um presente para você super especial. Sério? Super especial do Fala Empreendedor, que é um presente, eu vou mostrar para vocês, aqui ela vai abrir e vocês veem aí, ó. Esse presente lindo, que é dos nossos parceiros, que é da Presentes Essenciais e do Personalize Serviço. Se quiser abrir, pode ficar à vontade. Pode abrir. Você que tá acompanhando a gente e deseja ter um presente personalizado, deseja presentear aquele colaborador, aquela pessoa especial também dentro da tua vida, dentro da tua família, já entra em contato com a galera do Personalize Serviço e do Presentes Essenciais. Esse aqui foi lindo, muito né, obrigada. Gente? Muito lindo. Meu Deus, eu vou usar hoje. Posso botar aqui embaixo? Pode sim. Olha que lindo, gente. Tá muito lindo. Que lindo. Muito lindo esse Eu tava presente. Precisando. Muito Olha, obrigada. Inclusive, eu quero compartilhar algo bem legal. Nós temos esses parceiros, Fernanda, praticamente desde o início do Fala Empreendedor. A Presentes Essenciais desde o primeiro episódio. E a gente também tem o Adriano. Pode abrir, querida. Pode abrir se você quiser abrir. E o Adriano também, da Personalize e a Ariane, que são maravilhosos com a gente sempre. Já estão há um tempinho como parceiros nossos. E essa galera, eu fico muito feliz com a evolução do nosso presente, porque é uma evolução deles também. Gente, que lindo, né? Cara, a gente precisa muito disso aqui, eu vou amar. Muito obrigada. Lindo, muito lindo, né? Olha esse copo lindíssimo. Obrigada. Então, assim, para quem acompanha a gente desde o início do Fala Empreendedor, e olha que lindo que tá esse presente. Tá muito lindo, muito obrigada, eu amei. Tu gostou? Amei, de verdade, muito obrigada pelo carinho. Que isso. A gente tá finalizando, mas antes de finalizar o nosso episódio, Fernanda, queria abrir para você fazer os seus agradecimentos, manda um alô para todo mundo, não esquece de ninguém, tá bom? E aí eu finalizo com os meus também. Eu queria muito agradecer, né, todas as minhas pacientes, vamos dizer assim, que confiam em mim, no meu trabalho, todas as mães, todos os bebês maravilhosos que estão comigo. Também queria agradecer muito a minha família, que está aí me apoiando, que está aí me empurrando, né? Sem eles, nada eu seria. O meu marido maravilhoso, te amo. Qual é o nome do teu esposo? Celso. Um beijo pro Celso. Obrigado, querido, viu? Por apoiar essa super empreendedora, que a gente sabe da importância. E aí eu falei, olha, eu vou pra um podcast. Na hora ele seguiu você. Eu não sei se você viu. Ele seguiu. Obrigado, Celso. E é isso, assim, eu acho que... Enfim, é isso. Não quer se prolongar, né? Não quero. Eu vou aproveitar para fazer os meus agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais um episódio, por mais um momento de poder ouvir a história de uma empreendedora, ouvir a história de uma médica, gente. É a primeira vez que a gente traz uma médica, eu tô muito feliz, porque eu sei que o empreender, ele é incrível, mas ele é muito duro também às vezes, né? Então, assim, a gente poder compartilhar a nossa história, você vir aqui falar do que você está construindo, do que você está vivenciando, é muito legal. Então, assim, quero te desejar muito sucesso, muito que obrigada. Dê tudo certo para você, que daqui a um tempinho a gente vai colocar, não vamos colocar prazo, também não pressiona a empreendedora, mas a gente vai estar lá na clínica dela, Amém. Bem bonita, maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Obrigada. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou pessoalmente lá no evento, eu falei, nossa, que pessoa com uma energia boa, né? Que pessoa com uma energia maravilhosa. Então, assim, eu te desejo muito sucesso. Obrigada pra vocês também, gente. Eu amei. Muito obrigada. De verdade. Eu tô muito feliz. Eu tava muito nervosa, porque é totalmente fora da minha zona de conforto. Mas eu tô muito surpresa e muito alegre. E depois, quando assistir, eu tenho certeza que tu vai falar, caramba, nem parecia que eu tava nervosa. Nem parecia. Muito Quero obrigada. agradecer também os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Agradecer todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. Você que tá aí do outro lado, já segue a Fernanda lá no Instagram. Acompanha, indica pra uma mãe, indica pra um pai aí. Fala, olha aqui, ó. Assisti o episódio da Fernanda, achei super interessante. Indica essa pessoa. Agradecer a nossa produtora, todo mundo que faz acontecer aqui do Navídeos. Agradecer a G, que tá aqui atrás também. Palmas pra ela.
Maravilha. Qual é o teu Instagram, Gê? Tove. Tove é maravilhosa. Tove Mídia, já segue lá nas redes sociais, acompanha ela lá. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Compartilha com todo mundo o episódio de hoje. Comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida. Agora tu olha pra lá, Fernanda, pra câmera e dá um tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.